Oi, tudo bem? Sou eu, Lília Andrés. Eu tô aqui de novo, né? No vídeo passado a gente conversou sobre ansiedade e é um tema vago que podemos recorrer outras vezes a ele, tá? Porque nem foi falado tudo, né? Mas é mais uma maneira da gente conversar sobre as questões que nos circulam, que circulam entre as pessoas com quem a gente convive e nós mesmos. Hoje o tema é raiva. Um tema também bastante recorrente. A raiva é uma emoção que as pessoas se envergonham de ter, né? E que muitas pessoas não conseguem mesmo controlar. Então, falando de raiva, a gente fala de controle. Raiva também tem uma base fisiológica importante, né? Assim, a gente tem que lembrar que o ser humano passou por várias etapas antes da gente ser o homem que a gente é hoje, né? A humanidade ser como ela é hoje. Nós tínhamos os primeiros seres humanos tinham o primeiro cérebro que se fala, que era o sistema límbico. E é um sistema que agia e reagia, né? Esse sistema límbico ainda existe em nós, ele está lá escondidinho no meio do cérebro. Depois, passou mais uns milhares de anos, desenvolvemos o mesencéfalo, que é um cérebro mais ligado ao processamento das emoções, assim, a forma de como você reage ao mundo, às situações externas. Passa-se mais um pouquinho de milhares de anos e a gente desenvolve o encéfalo, que é justamente o nosso córtex cerebral, né? O córtex é onde nós temos toda a capacidade pensante, o nosso raciocínio. Então, precisamos evoluir, né, na nossa formação fisiológica, e com essa evolução a gente foi desenvolvendo mecanismos de adaptação ao meio. O que acontece na raiva, assim, grosso modo, né, é que os estímulos que vêm de fora, as situações que vêm, vamos supor, você está no trânsito e alguém te fecha o carro, vem aquela ira, né, de você estar no seu caminho, bonitinho, aí vem um cara e te fecha. Vem um evento de fora, a informação vem pelos seus sentidos, você viu, ouviu, né? É processado lá no primeiro cérebro, no sistema límbico, e desenvolve uma informação que deve passar pelo nosso mesencéfalo e chegar ao nosso córtex cerebral, onde você vai raciocinar, pô, que cara, me atrasou, não sei o que lá, você pode xingar, fazer pronto, para por aí e continua. Em algumas pessoas, essa última passagem, né, para chegar no córtex cerebral, ela não acontece, ou ela demora para acontecer. Enquanto isso, a pessoa já tomou uma reação. Ela já saiu do carro, já pegou uma arma, já xingou, já criou um tumulto aí, uma briga, sabe lá aonde vai parar tudo isso, né? Então, a raiva que eu estou falando é essa raiva do descontrole. Também ela é graduada, né? Todos nós sentimos raiva, não tem problema nenhum. Faz parte do caleidoscópio emocional humano. A gente sente raiva. A questão é como lidar com a raiva. O que fazer com essa raiva manifesta. Porque também não manifestar raiva cria doenças. Ela também é nociva, porque ela cria impedimentos. O nosso pensamento não flui, a nossa emoção não flui, fica tudo meio que empedrado dentro da gente. Então, o problema, a questão que a gente tem é que muitas vezes nós não nos é ensinado a lidar com a raiva. Simplesmente falam pra gente, não pode sentir isso, é feio. Olha, que isso? Imagina, você não tem controle. Então, isso não é lidar com raiva, isso é você reprimir a raiva, mas ela continua existindo dentro de você e vai criar manifestações, até você pode assimilar fisicamente isso, né, no seu psiquismo, no seu corpo. Você pode desenvolver pressão alta, você pode desenvolver várias moléstias por raiva reprimida. Muitas vezes até uma depressão é decorrente de raiva não manifesta, porque a raiva, ela tem a maneira como a gente conhece é quando a pessoa expõe, manifesta, grita, briga, tira objetos, faz o pampeiro. Essa é a raiva que a gente conhece. Mas também tem a raiva que não se permite manifestar e que se volta contra nós. Então é uma raiva que produz sofrimento angustiante e que muitas vezes você não sabe nem definir. Então são as pessoas que por anos a fio mantêm uma condição
tão reprimida, tão oprimida, e lá por um dia que você nem espera, ela toma uma atitude que você fala, gente, nunca pensei, a pessoa morava aqui, nossa, é tão tranquilo. Esse tipo de gente é aquela pessoa que não soube administrar sua raiva. Então, entre manter oprimida a raiva e manifestar totalmente a raiva, a gente tem que ter um meio termo, há graduações. Então, a gente tem que procurar desenvolver a assertividade. A assertividade é quando você lida com a raiva, quando você conversa com as pessoas ou com as questões que te produziram aquela emoção, tentando chegar num lugar comum para ambas. E explicando, peraí, olha, eu tô com raiva, você tá me trazendo uma emoção muito negativa, não tô me sentindo bem, você tá nervoso? Tô nervosa. Porque a primeira coisa que a outra parte fala, não fica nervoso, calma como? Não, eu tô nervosa sim. Mas o que você tem que ter mas eu tenho a capacidade de lidar, de administrar essa emoção junto com o meu pensamento para fazer com que a situação fique favorável a ambos. Porque se você ficou com raiva, porque de alguma maneira você se sentiu lesado. E ao se sentir lesado, você promoveu uma reação que por não ter o costume de administrar, você muitas vezes exacerba. Há casos e casos. Há casos de pessoas brigas de trânsito, que muitas vezes acabam em morte, brigas de casais, quebradeira de coisa, atitudes que muitas vezes geram muito desconforto depois. Porque, em geral, a pessoa que perde o controle, depois que acaba a situação, ela se sente muito culpada. Porque ela se sente muito vulnerável a ela mesma. Ela se percebe completamente sem domínio sobre si mesma. Isso é muito ruim. O nosso desenvolvimento visando a vida adulta seria cada vez mais nos conhecer, nos administrar e nos dominar diante de situações que no começo da vida é mais difícil. Por exemplo, um bebê que você tira alguma coisa da mão, ele berra. Tá na dele, tá certo. É isso que ele tem como mecanismo de lidar com a raiva, de mostrar que ele está descontente com aquilo que foi feito. Mas um adulto que você tira alguma coisa dele, ou impede, ou não aconteceu como ele previa, ter as mesmas reações de gritar, de jogar tudo no chão, fica completamente inadequado. E depois ele mesmo se sente mal, porque vem uma culpa. Muitas vezes ele pode manifestar ou não, mas vem a culpa. No consultório eu vejo muita gente que tem descontrole, não se sente bem, porque sabe que gera uma situação no ambiente que depois ele mesmo se sente envergonhado, se sente culpado, se sente incapaz do próprio domínio. Na terapia a gente promove isso. Conhecimento dos mecanismos que deflagram a raiva, essa sensação, essa emoção, o conhecimento do seu funcionamento, como você funciona e que mecanismos que a gente poderia aprender ou desenvolver para lidar com a raiva. Então são questões que permeiam a humanidade, não tem nada de anormal. É uma reação fisiológica, tem bases fisiológicas. Nós, na raiva, a gente lida com o sistema límbico, a gente lida com emoções muito primitivas. E nós devemos desenvolver estratégias para deixar essa informação chegar ao nosso neocórtex, para nós podermos desenvolver reações mais pensantes. Há trabalhos assim nos Estados Unidos, em outros países, de tentativa de controle de raiva com grupos de adolescentes que estão sendo bem satisfatórios. E isso acontece via teatralização, dramatização, jogos, ou seja, mecanismos de interação. Ninguém consegue lidar com a raiva sozinho, você precisa do outro. Você precisa de situações que promovam essa sensação em você, para que você possa manifestar e, por aproximação, na primeira vez você vai se exaltar, na segunda também, mas na terceira, quarta em diante, você vai começar a desenvolver mecanismos mais adequados com a sua raiva. Isso é uma questão importante, porque nós, convivendo em sociedade, nós precisamos desenvolver o respeito pelo outro e por nós mesmos, mas nem por isso deixar de colocar as nossas ideias. Então, a assertividade, nesse sentido, vem contribuir muito para como que ser um objetivo a ser alcançado. Ser assertivo é dizer o que você pensa de uma maneira não agressiva e não ofensiva, para que o outro se sinta respeitado na sua diferença. E juntos promovam algo em comum. Então você pode
lidar com a sua raiva de uma maneira mais positiva, mais construtiva. A raiva é uma emoção necessária também. Sem a raiva, sem o mecanismo agressivo, a gente não consegue se colocar no mundo. Uma pessoa que é totalmente passiva, ela não conquista lugares, ela não conquista o seu lugar no mundo. Então nós precisamos, até no nosso corpo, os nossos caninos, eles manifestam, eles são também uma herança, né, da nossa capacidade de rasgar tecido, rasgar carne, de colocar o alimento para dentro. Então nós precisamos de uma dose de agressividade em tudo. Você veja no esporte, né, quando a pessoa dá aquela tacada na bola, precisa desse componente agressivo. Ele nem sempre é prejudicial. Só que nós precisamos administrar. Num jogo de futebol precisa do componente agressivo, mas não o jogador não ganhar, o time não ganhar, não pode acontecer o que tem acontecido ultimamente, que se aproveita aquela situação para colocar nossa raiva para fora, e depredar, matar, bater. Então são comportamentos fora de controle. É sobre isso que nós estamos falando. No aspecto mais social e no pessoal, quando você mesmo foi capaz de fazer coisas, de destruir, de desmanchar, de quebrar coisas que depois você fala, meu Deus, como que eu pude fazer, né? E vem aquela culpa. Então, assim, no sentido de culpa, não serve para nada. O que a gente veio falar assim, a culpa existe, mas ela não precisa ser duradoura. A gente precisa só aprender um jeitinho de lidar com a raiva, porque ela é importante. Ela faz parte do caleidoscópio emocional humano, tá bom? Esse é o recado de hoje. Espero que vocês possam, se tiver algum interesse, me contatar através do site www.liliandres.com.br ou através do e-mail liliandres@terra.com.br. Obrigada!